Inicia mais uma semana de conscientização no trânsito. Na região, números de acidentes de 2016 já superaram os registros de 2015 inteiro. E mais, é dada a largada para a Semana Nacional de Multivacinação. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Dia de festa, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebrou 15 anos em grande estilo. Ontem, 2 cultos em agradecimento a Deus foram realizados na principal congregação do Ministério no sul do estado. No esporte, Tigre superou as dificuldades e venceu de virada o Brasil de Pelotas fora de casa. E ainda o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros das séries A e B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Iniciou hoje mais uma Semana Nacional de Conscientização no Trânsito. A primeira medida foi a realização de uma blitz educativa, até porque os números de registros de acidentes na região em 2016 não são nada animadores. A violência no trânsito aumentou consideravelmente na região da REC. Em 2015, foram 59 óbitos, sendo que destes, 15 foram em Criciúma. Já neste ano, até o dia 17 de setembro, o levantamento aponta 62 óbitos na região da REC e 15 em Criciúma. Dados que chamam a atenção. Sempre que a gente faz esse tipo de campanha, a gente faz com a intenção de atingir a todos, né? Infelizmente, tem aquele cidadão que diz assim, isso comigo nunca vai acontecer, ou não acontece. E já tem aqueles que levam mais a sério, né? Infelizmente, aumentou e muito o número de acidentes de morte, né, num acidente de trânsito. Diversas orientações são passadas para os motoristas, assim como para os pedestres. Na tarde de hoje, uma ação na frente do Parque das Nações Cincinato Naspolini iniciou os trabalhos da Semana Nacional do Trânsito e diversas instituições de segurança fizeram parte da blitz educativa. A gente procura criar campanhas e seguir campanhas, tipo a Semana Nacional do Trânsito, ela é nacional, né? Não é criada por nós. Todo o Brasil está fazendo. E há aquelas campanhas em que a gente vê a necessidade de ser criada, né? Para que chame a atenção do motorista, do pedestre, com o número de acidentes que está acontecendo, tanto para o motorista quanto para pedestre. As principais infrações que ainda são responsáveis por tirar vidas no trânsito na nossa região ainda está envolvendo a bebida e a direção. As pessoas ainda eu não sei se não levam a sério, não sei se acham que não dá nada, eu não sei, mas a maior causa é o álcool e a direção. Está sendo um grande problema em Criciúma. Foi dada a largada para a campanha nacional de multivacinação. A repórter Morgana Salvador nos traz mais informações. A campanha nacional de multivacinação inicia hoje. Quem vai nos trazer mais informações é Kelly Barpizanetti. Kelly, conta pra gente, então, como é que vai ser essa programação aqui em Criciúma, né? Então, a campanha inicia hoje, como tu mencionou, ela se estende até o dia 30, lembrando que no próximo sábado, dia 24, as nossas unidades de saúde estarão abertas para atender essa população. É um chamado, é uma intensificação para todos os pais e responsáveis prestarem um pouquinho atenção na caderneta de vacinação da criança e do adolescente também, sendo que a gente vai aproveitar essa oportunidade para dar uma chamada nas meninas que têm que fazer a segunda dose do HPV ou ainda a primeira dose e aquelas crianças, adolescentes que precisam botar em dia algumas vacinas
e reforços de DT, entre outras vacinas, que está na geladeira na unidade de saúde, esperando a nossa população. Qual é a faixa etária, então, que deve comparecer aos postos de saúde? Então, essa nossa intensificação prioriza algumas idades, que são as crianças de 0 a menores de 5 anos, importante chamar as crianças de 9 anos também, e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, a gente está esperando nas unidades de saúde. Essa campanha ela é fundamental, né, Kelly? Principalmente porque ela faz esse trabalho realmente de regularizar as carteirinhas de saúde, né? Isso mesmo, tem esse objetivo de botar em dia as carteiras de vacinação e a gente faz um chamado porque em março desse ano foi retirada a nossa VOP, a nossa gotinha. Então é importante aquelas mães de bebês de 1 ano e 3 meses e 4 anos que neste período de março até agora as nossas unidades de saúde ficaram devendo o primeiro e o segundo reforço da poliomielite, muito importante que compareçam à unidade, porque nós recebemos a nova poliomielite, então a gente vai colocar essas 2 gotinhas em dia para essas crianças. As vacinas que vão ser administradas são várias, né? Sim, nós temos várias vacinas, ou seja, todo o calendário de rotina, aquela vacina de 2, 4, 6 meses, 1 ano e 3 meses, todas essas estão na unidade de saúde para que a criança fique o seu calendário em dia, tudo bem certinho. Muito obrigada, Kelly, pelas informações. Tá aí, então não pode perder tempo, tem que procurar um posto de saúde e regularizar a carteira do filho, porque prevenir é o melhor caminho. Morgana Salvador para o Informe Região. A seguir, Igreja Internacional da Graça de Deus celebrou 15 anos em grande estilo. Ontem, 2 cultos em agradecimento a Deus foram realizados na principal congregação do ministério no sul do estado. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Confira. Amanhã, terça-feira, o dia será de tempo bom, porém o sol predominará em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 23. Mesmo cenário para quarta-feira, sol em meio às nuvens. A mínima ficará na casa dos 12 graus e a máxima na casa dos 23. O tempo continuará firme também na quinta-feira. Sol em meio às nuvens. A mínima será de 10 graus e a máxima de 22. Na sexta-feira, dia 23, o tempo permanece bom, sem a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 22. O final de semana foi de agradecimento a Deus. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma estiveram reunidos no templo sede do ministério na cidade para comemorar os 15 anos da igreja no município. Foram momentos especiais. Eu vou entrar na multidão, vou estender louvor, suas vestes vou tocar. É nada, e eu só vou sair daqui quando me abenço. Palavra. Sabe o que a gente precisa professar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem que cuidar dos lábios. Agora, se a gente continuar falando igual menino, talvez a gente dirá, a alegria de pobre dura pouco. Que coisa ruim dessa aí. Assim foram os cultos de agradecimento a Deus pelos 15 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma. Na ocasião foram realizadas 2 reuniões, uma no período da manhã, outra no período da noite, no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, localizada no bairro Próspera. Nos 2 encontros, muita emoção e agradecimento a Deus pelos 15 anos do ministério na cidade. Consideramos muito esse momento, primeiro porque nosso coração está derramando gratidão. Eu entendo que Deus está em busca de pessoas que são gratas. E quando nós
temos esse sentimento no coração, Deus flui e dá mais. Eu entendo aquele texto que nós devemos ser fiéis no pouco, se é que no pouco estamos, e então sobre o muito o Senhor nos colocará. Então, glória a Deus e muito obrigado, Senhor, pelos 15 anos já desta igreja na cidade. Para tornar o momento ainda mais especial, Ronaldo André, cantor evangélico de ministério reconhecido em todo o Brasil, marcou presença nas duas reuniões. Louvo a Deus por essa igreja, parabéns mais uma vez pelos 15 anos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Pastor Sodré é um grande amigo, quando me ligou eu não hesitei, falei, claro, eu vou estar aí com vocês e quero festejar esses 15 anos aí, que eu tenho certeza que foi de muita luta, mas muitas vitórias também. E como é bom estar de volta, né, e ver o povo cantando as canções, e é sempre a gente vê que Deus está fazendo uma obra muito grande, porque onde a gente chega, às vezes a gente chega pela primeira vez num lugar e o povo já está cantando. Aqui eu cheguei hoje, a segunda vez que eu venho, e aí me surpreendi com canções que nem a gente está tocando, e o povo já está cantando tudo, e isso é muito legal. Que Deus continue abençoando Criciúma, que cidade abençoada, e bom sempre estar voltando aqui, sempre precisar, estamos à disposição. Quem se propôs a sair de casa para adorar a Deus e agradecer pelos 15 anos da Igreja da Graça na cidade, não se arrependeu. Melhor impossível, porque nós estamos dentro da palavra de Deus e isso aí é muito importante para nós, muito bom mesmo, muito bom. Realmente estava muito bonito, bem organizado, o cantor muito bom, a adoração estava maravilhosa. É sempre bom estar na igreja, né? Independente de cantor ou não, estando na casa de Cristo é o que interessa. Oh, maravilhoso! Uma bênção, né? Tava bom? Tava muito bom. O que mais gostou? Ai, das músicas, né? Que assim, ó, fazia um tempinho que eu não vinha mais aqui na igreja. Mas hoje estou saindo bem abençoada. Em tempos difíceis de corrupção e muita violência, o Evangelho de Jesus, que prega amor ao próximo e salvação, é um alívio para os que o aceitam. Que bom que a gente tem Jesus, que bom que a gente tem o Espírito Santo, para a gente se apegar, né, e falar, olha, eu tenho um porto seguro. Jesus é o nosso porto seguro, Jesus é a nossa força, é Ele que nos sustenta. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos, eu estou dizendo nós em termo geral, a gente tem que depender de Deus, a gente precisa dEle, é Ele que é a nossa proteção. O Salmo 91 diz muito sobre isso, que Ele daria ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os lugares que formos. Então não adianta temer, não precisa ficar com medo, às vezes as pessoas ficam com medo de sair de casa, né? Meu Deus, a violência. Meu irmão, é Jesus quem guarda, se não for Ele que guarda, em vão vigia a sentinela, já diz o Salmo 127. Então creia nele, Salmo 23, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então independente de crise ou não, Ele vai cuidar de nós e vamos crer nisso. Muitas pessoas estão aflitas, tanto com a situação econômica do país, como também pelos problemas de ordem particular. E eu entendo que essa água para o sedento, ela emana do trono de Deus. Eu bem lembro até daquele texto em que Jesus teve um encontro com a samaritana, e a samaritana pensava, Senhor, o Senhor não tem como tirar água desse poço não. Aí Jesus deu uma lição para ela, que a água que ele tem não é aquela não. A água que ele tem é uma que jorra para a vida eterna. Então, para aquela pessoa que talvez bolsologicamente falando anda apurada, vida financeira atrapalhada, família atrapalhada, coisas semelhantes, creia nesse Deus que tem uma água que jorra para a vida eterna. E essa congregação, assim como muitas outras que se prega a palavra, tem procurado levar essa água para aquele que está precisando um acalento para a alma. Eu quero ver você também lá, quero ver você também lá, quero ver você cantando o hino da vitória. A seguir, Tigre superou as dificuldades e venceu o Brasil de Pelotas de virada e fica a apenas 2 pontos do G4. Foi um jogo difícil. O Brasil de Pelotas abusou da violência, porém, mesmo jogando fora de casa e sair perdendo por 1-0,
o Criciúma ainda teve forças para virar a partida e trazer para Santa Catarina mais uma vitória. Foram 3 pontos que deixaram o Carvoeiro a apenas 2 do G4. O Tigre mostrou que queria jogo. Após cobrança de falta, Rafael Silva de cabeça mandou a bola no travessão, assustando o goleiro Eduardo Martini. Na sequência, a primeira jogada violenta do time gaúcho. Leandro Leite entrou de carrinho e acertou violentamente a perna de Niltinho. A arbitragem, acredite, nada marcou. O Brasil de Pelotas respondeu. Nesta cobrança de escanteio, Cirilo de cabeça mandou para a linha de fundo. Novamente o Brasil de Pelotas. Neste lance dentro da grande área, Ramon mandou a bomba. A bola explodiu no travessão e não entrou. O Brasil apertou o nó da gravata. Felipe Garcia, o artilheiro do campeonato, soltou o canudo de fora da área. Luiz praticou a defesa. No rebote, Elias quase marcou. Paulo César Magalhães afastou o perigo praticamente debaixo do gol. Agora repare nesse lance. Rafael Silva disputou a bola com o atacante do Brasil de Pelotas. Os jogadores foram ao chão e, de forma desnecessária, Diogo Oliveira, ex-Criciúma, pisou propositalmente no zagueiro do Criciúma. Confira no replay mais uma jogada violenta do time chavante. A arbitragem puniu o camisa 10 do Brasil com cartão amarelo. O Tigre chegou a marcar no primeiro tempo. Niltinho jogou na área e Kaique Valdívia mandou para as redes. Porém, a arbitragem assinalou o impedimento do meia armador catarinense. E aí, estava impedido mesmo? Lance polêmico. Mais uma cobrança de escanteio do Brasil. Marlon jogou na área. Na confusão, a bola passou perigosamente à frente do gol defendido por Luiz e se perdeu pela linha de fundo. No finalzinho do primeiro tempo, Diogo Oliveira chegou com o pé alto e acertou o ombro de Rafael Silva. Como já tinha cartão amarelo, a arbitragem não teve outra alternativa e expulsou o meio-campista do Brasil de Pelotas. Confira no replay a forma imprudente com que o jogador chavante chegou no jogador do Criciúma. Na cobrança de falta, Niltinho, de longe, quase surpreendeu o goleiro Eduardo Martini, que precisou trabalhar e mandar para escanteio. Confira no replay que o chute tinha sim endereço certo. No início do segundo tempo, Luiz efetuou uma grande defesa. Na bola alçada na área, o desvio de cabeça e Luiz, de forma espetacular, mandou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, um golpe para o Tigre. A zaga marcou bobeira e Cirilo, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Brasil 1-0. O Criciúma sentiu o gol. Neste contra-ataque, a bola sobrou para Elias, que chutou forte, porém, pela linha de fundo. O Criciúma empatou numa pintura. Thiago Humberto, de muito longe, mandou a bomba e acertou a gaveta do goleiro Eduardo Martini. Golaço! Tudo igual. 1-1. No finalzinho do jogo, a virada Carvoeira. Bola na área e Roberto mandou chorado para o fundo do gol. Vira catarinense. E ficou nisso. Brasil de Pelotas 1, Criciúma 2. E agora é hora de conferirmos o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros das séries A e B. Pela Série A, o Figueirense encarou o Flamengo no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Flamengo saiu na frente com este gol de cabeça de William Arão. Flamengo 1-0. O segundo gol do rubro-negro carioca foi de pênalti. Diego mandou para o fundo das redes. Final, Flamengo 2, Figueirense 0. A Chapecoense recebeu a visita da Ponte Preta. A Chape marcou primeiro com Tiaguinho. Verdão 1-0. A Ponte buscou o empate e conseguiu. Fábio Ferreira de cabeça, tudo igual, 1-1.
Tiaguinho estava a fim de jogo. O atleta catarinense ganhou do zagueiro e bateu forte no cantinho. Chapecoense 2-1. Mas a macaca teve forças para buscar o empate novamente. Roger mandou para o fundo do gol. Final, Chapecoense 2, Ponte Preta também 2. Na Série A, o Palmeiras é o líder com 51 pontos. O Flamengo é o segundo com 50. O Atlético Mineiro com 46 é o terceiro. O Santos soma 45 pontos e é o quarto colocado, fechando o grupo dos 4 melhores. A Chapecoense é o melhor catarinense na competição. A Chape ocupa a 10ª posição com 38 pontos. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Furacão do Estreito é o 17º colocado com 28 pontos ganhos. Na rodada seguinte, a Chapecoense vai até Porto Alegre encarar o Grêmio. O Figueirense receberá em casa a visita do Santa Cruz de Recife. Na Série B, o Joinville foi ao Rio de Janeiro encarar o Vasco da Gama. O Vascão levou a melhor e abriu o placar com este gol de cabeça de Júnior Dutra. Vasco 1-0. O zagueiro Danley dormiu no ponto. Iago Pikachu aproveitou para fazer um golaço. Final, Vasco da Gama 2, Joinville 0. O Avaí recebeu em Florianópolis a visita do Bragantino de Bragança Paulista. O Rômulo recebeu ótimo passe de Marquinhos e mandou para as redes. Avaí 1-0. Gabriel de cabeça definiu o marcador. Final, Avaí 2, Bragantino 0. Na Série B, o Vasco é o líder com 48 pontos ganhos e 14 vitórias. O Atlético de Goiás é o segundo com 48 pontos e 13 vitórias. O Brasil de Pelotas é o terceiro com 40 pontos e o Bahia, com 39 pontos, fecha o grupo dos 4 que estariam classificados para a Série A se o campeonato terminasse hoje. O Avaí vem na 6ª posição também com 39 pontos, porém com um saldo de gols inferior ao do time baiano. O Criciúma é o 9º colocado com 37 pontos, apenas 2 pontos do G4. O Joinville é o penúltimo colocado. O tricolor do norte do estado continua na zona do rebaixamento, na 19ª colocação, com apenas 24 pontos. Na próxima rodada, o Criciúma irá receber na sexta-feira a visita do Sampaio Corrêa do Maranhão. Joinville e Avaí irão realizar o clássico catarinense da rodada em Joinville. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.